Provérbios, capítulo 1. Nossa reflexão de hoje vai caminhar por esse livro que não é muito comum a gente parar para ler ou para ouvir sobre ele, mas é a palavra de Deus e está cheia de sabedoria, cheia de ensinamento para a nossa vida. Nós temos na Bíblia 3 livros que são exclusivamente dedicados à literatura de sabedoria. A ideia é ensinar algumas coisas para como a gente toca a nossa vida, até para além do ambiente da igreja. Então a gente às vezes lê Levíticos e vê várias instruções lá nos sacerdotes, sacrifícios, perdão de pecados, como cultuar, como louvar a Deus. E esses livros de sabedoria vão trazer informações de como a gente faz com que esse culto nosso, que se estende para fora do domingo, que se estende para fora do tabernáculo no Antigo Testamento e da nossa igreja, como que ele acontece, como que esse culto integral da nossa vida acontece no dia a dia, no trabalho, na escola, na reunião da família, como que essas coisas acontecem. Então ele é um livro, esses livros são muito práticos. A gente tem Provérbios como um deles e mais 2. Qual vocês chutariam aí? Eclesiastes é outro, Provérbios, Eclesiastes, e sobra um ainda. Salmos, temos salmos de sabedoria, mas temos outros salmos que não são focados em sabedoria. Então ele não é exclusivo de sabedoria, mas tem salmos que são chamados de salmos sapiensais. O primeiro é um deles. Jó. Jó, um livro de sabedoria? É meio estranho, né? Nunca associei, talvez, mas esse é outro que fecha essa tríade aí, isso é uma trilogia, e eles acabam se complementando. O nosso foco vai ser principalmente em Provérbios, mas é muito legal para você entender Provérbios, ler também os outros 2 volumes ali, tanto Eclesiastes como o livro de Jó. Vai ajudar você a entender melhor ainda como funciona essa literatura de sabedoria na Bíblia. Deus, a gente vai ler sua palavra e ela só será efetiva na nossa vida se o Espírito Santo trabalhar em nós. Então seja conosco, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então eu vou ler aqui do versículo 1 até o versículo 7, comecinho do livro de Provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça ao sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Assim começa o livro de Provérbios. A minha história com Provérbios, esse contato com esse livro, se deu quando eu ainda era um pré-adolescente e tinha participado de uma apresentação de um coral chamado Grupo M. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Eles encenam o Evangelho, a mensagem de Cristo através de músicas, e é tipo um musical. É bem legal. E lá eles estavam vendendo literaturas, eu comprei um livro chamado Mapa da Mina, que eram devocionais no livro de Provérbios. E foi muito legal, foi onde eu tive contato com Provérbios. Mas foi passando a pré-adolescência, eu cheguei naquela adolescência raiz, né? E algumas vezes, não é sempre, alguns adolescentes podem passar por aquele período meio revoltado, sabe? Poucas coisas da vida fazem a gente se frustrar e ficar meio bravo com o mundo. Às vezes a gente se frustra com alguma pessoa, com alguma menina que não correspondeu do jeito que a gente queria, aquela conversinha que a gente gostava tanto, algum amigo que falou o que a gente não queria. Poucas coisas da vida fazem a gente ficar todo revoltado, meio bravo, e eu estava naquela semana. Eu estava chateado com alguns amigos, estava chateado com algumas meninas, estava chateado com os meus pais, estava chateado com um monte de pessoa. E eu estava assim tão estressado, falei, quer saber, eu vou ter que ler a Bíblia para ver se dou uma acalmada. Então eu peguei e resolvi ler Provérbios. Falei, vou pegar Provérbios. Estava vendo um devocional sobre isso, gostava desse livro. Então eu sentei e durante aquela semana eu li Provérbios inteiro todos os dias. Então eu sentava e lia todos os capítulos de Provérbios num dia, segunda, terça, até domingo. Fiz essa semana inteira e para mim foi muito legal.
porque eu já estava com raiva de algumas pessoas, né? E aí, ao ler Provérbios, eu comecei a encontrar aquelas pessoas no meio daquele texto. Eu falei, não, isso é muito verdade. Estava eu lá caminhando por Provérbios e via lá, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Eu falei, isso é muito verdade, eu conheço alguns. Se fosse fazer uma lista. Bom, e quando fala que é melhor você viver numa terra deserta do que com uma mulher reclamona, iraculada. Outra verdade. Olha, só estou lendo verdade aqui. E tinha umas pessoas que não paravam de falar nem de mim, e eu lia lá, até o tolo se passa por sábio e inteligente quando se cala. Falei, alguns amigos meus perderam a oportunidade de ficar quietos. Olha só, não é que eu estou achando uma galera aqui. E tinha alguns provérbios que eu não queria que outras pessoas descobrissem, como, por exemplo, o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Eu não mostrei para os meus pais. Resolvi guardar esse para mim. Mas os outros eu até citava para alguns amigos ali, né? Porque eu falei, cara, que legal, que incrível, a palavra fala de uma forma muito viva, né? Eu estou vendo essas pessoas aqui, eu estou vendo a sociedade representada aqui. O meu erro foi básico. Eu falhei em entender o começo do livro. Eu estava lendo Provérbios e tentando entender os outros, e eu não estava nem percebendo que ele estava falando de mim, que ele estava falando da minha vida. E que ele estava querendo trabalhar coisas na minha vida, e não ficar tentando achar coisas na vida do outro. E aí eu entendi que Provérbios vai trabalhar sobre 2 grupos, sobre 2 tipos de pessoa. E naquele momento eu me encaixava em um deles. Bom, mas esse livro de Provérbios, que trabalha sobre esses 2 grupos de pessoas, ele é um livro bem comprido, ele é um livro muito, muito grande. E você poderia fazer uma divisão desse livro em 7 grupos. A minha ideia é a gente caminhar um período pensando em provérbios, então a gente vai caminhar por esses 7 grupos de provérbios, essas 7 divisões, 7 sessões em provérbios, e a primeira dela, quando eu falo que é a introdução, alguns dizem que vai ali do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 9, todo. Até o final do capítulo 9, tudo isso é uma introdução. Então, entender muito bem esse bloco vai ajudar você depois a ir para Provérbios e tirar ali os ensinamentos desses provérbios. Vocês sabem, alguém sabe algum provérbio conhecido, algum ditado popular aí, famoso? Legal. Provérbios 16:1, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa da boca vem do Senhor. Isso é muito legal. Esse é um provérbio, está aqui, do livro de Provérbios. Vocês conhecem algum outro provérbio que nem está na Bíblia? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. O que mais? Outro famoso? Deus ajuda quem cedo madruga. O seu Madruga do Chaves discordava desse daí. Tem um chinês famoso que passou no filme Velozes e Furiosos, o prego que é destacado é martelado. É japonês, né? Um ditado japonês. Tem mais algum? São fáceis de decorar, né? São tudo curtinho, né? E Provérbios ele é assim mesmo, tem vários. Se você parar a pensar, são esses ditados populares que tentam ensinar alguma coisa para a gente, mas são coisas práticas, são coisas do dia a dia. Então, Deus ajuda quem cedo madruga. Ou seja, levanta mais cedo, galera, vai trabalhar, começa o seu dia mais cedo que vai dar certo, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Persiste, não desiste. Em algum momento vai dar certo, em algum momento vai acontecer. Os provérbios é isso, é alguma mensagem, algum conhecimento muito prático do dia a dia da vida, de uma forma muito sintética, até poética, que facilita você de gravar isso e levar para a sua vida. E Salomão foi muito conhecido por fazer isso. Salomão ele escreveu muitos provérbios. E o livro aqui que nós começamos a ler, de provérbios, no versículo 1 fala que foi escrito por quem esses provérbios? Provérbios de Salomão, é isso mesmo, o filho de Davi, rei de Israel. Salomão era um cara muito inteligente, um homem estudado, um homem muito sábio, pediu isso para Deus e Deus deu, e ele conseguiu fazer com que até algumas coisas super interessantes fossem diluídas no meio de todo esse livro.
algumas pessoas questionavam se realmente foi Salomão quem escreveu. Então, Salomão coloca uma marca. Para a gente ver essa marca, você precisaria ler Provérbios algumas vezes, com bastante atenção, e gostar de matemática. Vamos ver se vocês me ajudam com a matemática aí. No texto hebraico, eles não têm, igual a gente, os números que a gente usa, que a gente emprestou o número de outra civilização, né? Então, o número 1, 2, 3 são números que a gente emprestou de outras civilizações. Lá, eles contam as coisas com o alfabeto. Então, é como se a letra A fosse o número 1, B, 2, e assim segue até o número 9. E depois seria 10, 20, 30, assim segue até 90, 100, 200, 300, 400, e depois eles começam a juntar duas letras para formar 500, até subindo tudo mais. E com isso, eles conseguiam fazer com que uma palavra fosse um número. Você simplesmente somava os números de cada letra, e você teria ali a sua conta, fazia o seu cálculo. Já pensou? Já dá trabalho pegar a equação de segundo grau, que tem x, y, já fala, meu Deus, o que está acontecendo? Se fosse só letra, então, né? Então, tem os números que dá a soma das letras do nome. E Salomão, em hebraico, só são 4 letras. Me ajudem a fazer uma soma aí. A primeira letra do nome de Salomão é equivalente a 300. A segunda letra, 30. Quanto que deu? 330, estamos bem. São só 4, a gente está indo bem. Terceira. A terceira letra é equivalente a 40. 370, show. Estamos indo muito bem. E a última letra, 5. 375. Se você for somar o nome de Salomão, você tem o número 375. Sabe onde começam os provérbios de Salomão? Dá uma olhada na sua Bíblia, em Provérbios capítulo 10, versículo 1. Vê se tem um título ali. Algumas Bíblias vão trazer um título, começando o capítulo... Ou você pode ler a primeira linha ali de Provérbios 10, versículo 1. Está como título. E o começo do primeiro versículo? Provérbios de Salomão. Porque lembra que eu falei que a introdução vai até o final do capítulo 9? Acabou a introdução, capítulo 10, versículo 1, começam os provérbios de Salomão. Daí para frente, se você for seguir aí do capítulo 10 até o capítulo 22, versículo 16, cada versículo é um provérbio. Do 10, 1, até o 22, 16. É o primeiro bloco de grandes provérbios de Salomão. Quantos provérbios vocês acham que tem do capítulo 10, versículo 1, até o capítulo 22, versículo 16? Vocês são bons, vocês prestam atenção. Vocês já leram várias vezes o livro de provérbios, né? 375 provérbios. Ele fez essa amarração. Ele é um homem inteligente, com tempo, com recurso, e ele esconde nesse livro muitas preciosidades que vão para além da matemática, mas vêm em aplicações para a nossa vida. Mas a gente vai precisar seguir algumas regras, alguns princípios para poder extrair essa lição para a nossa vida. Você sabe muito bem que saber que Deus ajuda quem cedo madruga, saber isso não vai fazer alguém acordar mais cedo, né? Talvez, né, alguns tenham dificuldade com isso aí, né? Deus ajuda quem cedo madruga, mas não pode ser tipo avançar na noite, né? Madrugada também, né? Não pode... Saber um ditado não transforma a vida, não transforma o hábito de alguém. Aquilo tem que vir para a vida. Mas em Provérbios, não adianta apenas você trazer para a vida. Algumas coisas precisam acontecer antes. E ele vai falar isso para a gente logo no fim desse primeiro bloco que nós lemos. Mas o meu professor sempre disse para mim que um bom escritor, quando ele começa a escrever um livro, um capítulo, uma seção do seu livro, ele sempre vai dizer no início o propósito daquilo. Porque se você for começar a ler um livro e logo nos primeiros parágrafos você souber o propósito e não é o que você quer, você deixa aquilo de lado e vai atrás de uma coisa que te interessa. E se for algo que você quer, ele fala, olha, o propósito desse livro é isso, isso, isso. Eu falo, poxa, é o que eu estou procurando. Então você vai com toda a atenção e dedicação continuar esse livro. E Salomão não faz diferente. Os primeiros versículos do seu livro estão ali representados para nos mostrar o propósito do livro de Provérbios.
Do versículo 2 até o versículo 4, ele traz um desses propósitos. Quem seriam os interessados pela leitura de Provérbios? Então, ali para aprender sabedoria, ensino, para entender as palavras de inteligência, as coisas difíceis que são ditas por aí, para entender o ensino do bom proceder, aquele conhecimento prático da vida, como que eu vivo de uma forma legal, de uma forma boa, a justiça, o juízo, a equidade, valores que nós sabemos que fazem parte do reino de Deus. E aqui no versículo 4, para dar aos simples, as pessoas com pouquíssima experiência de vida, as pessoas que não sabem como as coisas funcionam, prudência. E aos jovens, quase sinônimos aí desse simples, conhecimento e bom siso. Então, esse livro foi escrito para os jovens, para aqueles que têm pouca experiência de vida, que passaram por poucas coisas e não sabem como a vida funciona, como a vida acontece, são inocentes da vida ainda. Então, olha, é para vocês, esse livro é para vocês aprenderem a não sair quebrando a cabeça por aí com coisas que outras pessoas já quebraram a cabeça. Um pastor sempre falava para mim que a diferença da inteligência para a sabedoria era essa, né? Que a inteligência é você aprender com os seus erros e a sabedoria é você aprender com os erros dos outros. E aqui Provérbios é um compilado de erros e acertos cometidos por algumas pessoas que você pode trazer para a sua vida e aprender com erros e acertos da vida de outras pessoas. Então é isso, é para os jovens. Mas a gente talvez tenha aqui algumas pessoas que não se identifiquem sim, com esse grupo de jovens, né? Fala, não sou assim inexperiente. Não, o Tiaguinho fala assim, não sou tão novo assim, né, Tiaguinho? Já passei por experiências de vida, né? O Belo ainda tem muito porque aprender, caminhar por aí, tá, né? Mas tem algumas pessoas que já falam, não, eu acho que não é então para mim, porque eu não estou naquele começo da jornada. Eu já passei, eu já bati cabeça algumas vezes, já passei por algumas dificuldades, algumas experiências. Não sei se é para mim. E aí ele vem dar mais um público-alvo dele, mais um grupo de pessoas que talvez tenham interesse em ler Provérbios. Ele quebra essa sequência de para, que começa lá no versículo 2, e coloca no versículo 5. Ouça o sábio e cresça em prudência. Fala, então, se você já passou por algumas situações na vida que te permitiu tirar algumas lições, também é para você. Porque você vai ouvir e vai crescer em prudência, adquirir habilidade, vai entender os provérbios e parábolas e as palavras de enigmas do sábio. Então, se você é sábio e quer aprender um pouco mais, vem junto, vem participar, vem ler, que esse livro também é para você. Então, é para o inexperiente que quer adquirir experiência, aprender a tocar a vida, mas também é para quem já tem experiência, conhecimento, sabedoria e quer aprimorar isso. Essas são as pessoas que são convidadas por Salomão para fazer parte da sua masterclass, da sua aula maravilhosa a respeito de sabedoria. Só que aqui no versículo 7, ele coloca algo que é um divisor na compreensão de todo o livro. Algo que deve nortear tudo o que veio nesses versículos anteriores e que virá nos versículos posteriores. Uma sentença que é a base de todo o conhecimento do povo judeu e de todo o conhecimento que a gente pode adquirir com Deus. No versículo 7 ele diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do saber. O temor do Senhor é o princípio do saber, é o princípio da sabedoria. Tá, como que eu começo essa jornada? Como que eu começo a adquirir? Eu sou alguém novo e quero adquirir essa experiência, ou sou alguém sábio e quero ser mais experiente? Como que tudo isso se inicia? Temor do Senhor. Isso já está sendo repetido desde o Salmo 111, versículo 10, e aparece por mais de 30 vezes no Antigo Testamento. Essa expressão, o temor do Senhor, era algo central no dia a dia de uma pessoa que queria ser sábia, que queria viver de acordo com a vontade de Deus. Mas o que é o temor do Senhor? O que isso é na prática? Eu estive pensando em alguns exemplos de como isso funciona, e eu lembrei de um filme que eu assisti há um tempo atrás. Eu gosto muito de filme de ação, e tem um filme que eu achei muito, muito legal, a forma como eles construíram a apresentação do protagonista, do personagem.
No filme tinha um personagem chamado John, o João, né? Ele tocava a vida dele de uma forma bem tranquila, com o seu carrão antigo, aqueles muscle car, né? Aqueles carros antigos todo fortão, e tinha um cachorrinho, um filhotinho de cachorro que andava com ele também. E um dia ele está andando pela cidade, um cara muito mais novo para ele e falou: quanto você quer nesse carro? Ele: não vendo não, de jeito nenhum. E o cara fica assim: não, tudo tem um preço, me fala aí quanto que é. Ele falou: não vou vender. E aí esse cara depois segue o John, descobre onde ele mora, entra na casa dele de noite com a gangue dele, dá uma surra no John, rouba o carro e mata o cachorrinho. É o que acontece. Ele não sabe quem que é esse cara mesmo, esse doido, né? Falou, e ele estava lá junto com a gangue dele, o pessoal dele, e ele vai embora. E aí começa a parte interessante do filme, porque ele vai levar o carro do cara para o desmanche, para vender. E quando ele chega no desmanche, o cara do desmanche fala: vem cá, de quem que é esse carro? Ah, sei lá, um cara estava andando com o carro cheio, o cara, leva esse carro embora, não deixa ele aqui não. E ele fica bravo, onde já se viu, porque o meu pai é dono da maior organização criminosa dessa cidade. Esse carro não fica aqui não quero dor de cabeça. E já começa a surgir aquela pulga atrás da orelha do menino, né, novinho, inexperiente. E ele vai e leva para um outro lugar, até que chega no conhecimento do pai dele, o que ele fez, né? Então o pai chama ele para conversar, falou: o que você fez? Ah, eu roubei um carro de um cara lá, matei o cachorrinho dele e tal. Foi isso, Mike. A gente já fez coisas bem piores. O pai falou assim: mas como que era o cara? Ah, um carro era assim, assim, assado. O pai, você não faz ideia do que você fez, né? E aí você começa a descobrir que aquele John, aquele cara super pacato, tocando a vida dele na maior naturalidade, não era uma pessoa qualquer. E aí começa a cair a ficha do menino. Até ele descobrir que aquele cara era um assassino profissional aposentado, que só tinha para tocar a vida dele após a aposentadoria o carro dele e o cachorrinho que ele ganhou da esposa dele antes dela morrer. E aí começa a cair a ficha dele, né? Ele fala: agora eu sei onde eu me metia. Então, à medida que as informações vão chegando para esse jovem a respeito de quem é o John, a ficha vai caindo e ele vai tomando noção de quem é a pessoa, de quem é o cara, de quem ele está falando. E quando a gente pensa a respeito do temor do Senhor, a gente está falando a respeito de conhecer quem é Deus, e à medida que a gente for conhecendo quem é Deus, vai caindo na nossa ficha o quão grande, o quão poderoso, o quão sábio Ele é e quem nós somos. E o que nós estamos fazendo da nossa vida. Então, quando você quer saber como eu posso temer a Deus, quer uma dica? Vai ler Gênesis. Vai ver de quem que quem é esse Deus Todo-Poderoso. Vai ver o que Ele fez, vai ver o poder dEle, vai ver esse ser todo-poderoso que criou o tempo, que criou o espaço, que criou as dimensões, a ordem do universo. Vai ver quem Ele é, que criou os animais da nossa vida, que sabe de todas as coisas e nada pode ser oculto dEle. Ele não só sabe das coisas, Ele criou as coisas, sabe do funcionamento, do detalhe, como é tudo sustentado. Vai ver quem Ele é. E à medida que você vai se aprofundando e lendo a história do povo de Deus, o povo caminhando e Ele agindo de forma sobrenatural no meio do povo, você vai ficando abismado com o poder, com a ação, com o amor dEle. Isso vai fazendo com que a sua ficha vá caindo. Você vai falando: é esse Deus, é desse jeito. Então, o temor do Senhor faz parte para você desenvolvê-lo, tê-lo, conhecê-lo. E você faz isso através da leitura da palavra. Vá ler a palavra, leia a Bíblia, e você vai começar a ter dimensão do quão poderoso, sábio e infinito esse Deus é. E isso gera em nós essa sensação de pequenez, de esse contraste da gente com Ele, da nossa finitude com a infinitude de Deus. Isso é o temor. A gente começa a respeitar Deus por quem Ele é, e a gente começa a reconhecer o nosso espaço no universo. E isso pode gerar em nós duas atitudes, que são os dois grupos que a gente vai ver em todo o livro de Provérbios. Você pode se deparar com esse Deus majestoso e levá-lo a sério, e estar com Ele, caminhar com Ele, organizar a sua vida de acordo com a vontade dEle,
Ou você pode negá-lo e tocar a vida do jeito que você acha melhor. Falando, não. Quer saber? Se isso tudo for verdade, para mim é muito difícil, então eu esqueço ele. E a gente lembra do Salmo que diz o Nécio em seu coração, não há Deus. Não existe Deus. Eu vou tocar a minha vida como se Deus não existisse. Então, são dois grupos de pessoas. O sábio, que conhece a Deus e o leva a sério, e o tolo, o insensato, o nécio, que fala, não acredito nisso, vou tocar a vida do jeito que eu acho melhor. Eu me comportei aí como nécio ao fazer uma leitura completamente equivocada de Provérbios quando na minha adolescência, mas Deus foi trabalhando devagarinho comigo, falando, vem me conhecer melhor, vem ver quem eu sou, como eu acho, né? E eu tenho caminhado devagar nessa jornada de aprender um pouquinho mais, né? Mas esses dois grupos vão aparecer em todo o livro de Provérbios. Quando você lê do capítulo 10 em diante as comparações, você vai ter a comparação entre o sábio e o tolo, o sensato e o insensato, e o louco. E esses são critérios que vão se espalhar por todo o livro. O que vai diferenciar um do outro não são necessariamente as suas atitudes, mas é a postura que eles têm com relação a Deus. Se teme ou se não teme, se não leva Deus a sério. No fim de tudo, quando o justo juiz vier para trazer o juízo sobre a terra, as pessoas serão apresentadas diante dele, e eu imagino o anjo vendo o pessoal chegar e cumprimentando as pessoas, levando para o julgamento, e talvez alguns vão chegar lá e falar assim, mas e qual que era a sua postura diante de Deus? Deus, não acredito, não faço ideia de quem que é, não me importa. Imagina o anjo fazendo, Você não faz ideia, né? Não faz ideia da imensidão, do poder, da santidade, de como esse Deus age com aqueles que não o levam a sério. E aí o livro de Provérbios traz essa proposta para a gente. Como alguém que leva Deus a sério vive a vida. E ao ouvir isso e acompanhar cada um desses provérbios, a gente vai aprendendo algumas orientações para viver a boa vida. São orientações práticas para a nossa vida, mas que só serão válidas e só acontecerão se nós tememos a Deus, se nós levarmos Deus a sério, através de conhecer quem Ele é e reorganizar nossa vida em resposta a isso. Então a gente vai caminhar mais para frente, batendo um pouco mais de papo a respeito desse livro de Provérbios, mas o desafio para a gente é, primeiro, adquirir esse temor do Senhor. E como que a gente vai fazer isso? Buscando quem Ele é na palavra e organizando a nossa vida de acordo com isso.